Oi pessoal, tudo bom? Tudo certinho com vocês? Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fechar os nossos olhos neste momento e vamos clamar a Deus para que, por meio do Teu Santo Espírito, Ele esteja nos guiando, Ele esteja nos conduzindo neste momento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom, hoje nós vamos refletir sobre o Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 1. E a palavra vai nos dizer, naqueles dias apareceu um edito de César Augusto ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Esse recenseamento foi o primeiro, enquanto Quirino era governador da Síria. E todos iam se alistar, cada um na própria cidade. Também José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, para a Judeia, na cidade de Davi, chamada Belém, por ser da casa e da família de Davi, para se inscrever com Maria, sua mulher, que estava grávida. Enquanto lá estavam, completaram-se os dias para o parto, e ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o com faixas e reclinou-o numa manjedoura, porque não havia um lugar para eles na sala. Na mesma região, havia uns pastores que estavam nos campos, que durante as vigílias da noite montavam guarda a seu rebanho. O anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor envolveu-os de luz, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, disse-lhes: Não temais, eis que vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Nasceu-vos hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolto em faixas, deitado numa manjedoura. E de repente, juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste a louvar a Deus, dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens que Ele ama. Bom, nesta, continuação dessa nossa caminhada espiritual rumo ao Natal, adentramos finalmente o mistério da Noite Santa, em que nasceu-nos hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor. O Evangelho de São Lucas nos conduz com simplicidade e profundidade ao coração do acontecimento, o nascimento de Jesus na pobreza de Belém, reconhecido e celebrado pelos anjos e pelos pastores. A contemplação desta passagem revela o núcleo do cristianismo. Deus entrou no tempo, Deus entrou na carne, Deus entrou na história e o fez por amor apaixonado à humanidade. É o movimento da graça que desce e assume tudo o que somos para nos levar à vida divina. Iluminando esse mistério, Santo Agostinho
nos recorda o paradoxo feliz da salvação. Ele vai dizer: a verdade eterna nasce da terra e a justiça vem do céu. Na encarnação, céu e terra se encontram, Deus e humanidade se tocam e finalmente a paz torna-se possível. O Evangelho, vai nos dizer, não havia lugar para eles na sala. O Evangelho é desarmante. Ela deu à luz seu filho e reclinou numa manjedoura. O Deus infinito escolhe entrar no mundo pelo lugar mais improvável, não no conforto nem na segurança, mas no estábulo, rodeado de simplicidade, silêncio e vulnerabilidade. O nascimento de Jesus revela a humildade de Deus, a renúncia divina à glória deste mundo, o modo como Deus prefere agir, sem imposição, sem barulho, sem violência. A pergunta nasce espontânea: há lugar para Ele em nós? Ou também em nosso interior Ele continua a encontrar portas fechadas? E aí nós temos o anúncio, aos pastores, os primeiros destinatários. O anjo ele não aparece aos poderosos, mas aos pastores, homens simples, impuros segundo a lei, marginalizados socialmente. Isso indica, que o Evangelho é primeiro para os pobres. A luz do céu ilumina primeiramente os que vivem na noite. A graça não depende de mérito, mas de abertura. O anúncio é descrito como uma grande alegria que será para todo o povo. É a alegria messiânica, não uma emoção passageira, mas a certeza de que Deus veio salvar, de que não estamos abandonados, de que o céu tocou a terra. Hoje vos nasceu um Salvador. A palavra hoje é teologicamente essencial. O nascimento de Jesus não é um fato distante. É um hoje que se renova, um hoje que continua a tocar os que o acolhem pela fé, um hoje que transforma tudo, porque Deus entrou definitivamente na história humana. Santo Agostinho, comentando o mistério do Natal, ele proclama, com um grande vigor espiritual: por tua causa, Deus se fez homem. Aqui está a chave da contemplação desta semana. Deus se fez pequeno por amor ao pequeno. Deus se fez pobre para enriquecer o pobre. Deus desce para levantar o caído. A verdade brotou da terra. A verdade que é Cristo, ela brota da terra, porque o Verbo assume a carne de Maria. Aquele que criou o mundo é gerado dentro dele. A luz eterna nasce em meio à nossa obscuridade. A terra, símbolo da humanidade frágil, torna-se fecunda pela graça. A justiça de Deus, que é a sua misericórdia salvadora, desce do alto. Não é mérito humano, não é conquista, não é obra de nossas forças, mas dom. A salvação é totalmente graça, totalmente ação divina em favor dos pecadores. Por isso, os anjos cantam: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens que Ele ama. A paz nasce de duas verdades. Deus é glorificado na humildade de Cristo. O homem é amado por Deus que se faz próximo. Aqui, está a ponte que restaura tudo. Quando Deus é acolhido,
A paz floresce. Quando Deus é rejeitado, o caos domina. E aí, nós temos, como é que nós vamos aplicar isso na nossa vida espiritual? Essa semana nos convida a 3 atitudes. Primeiro, fazer espaço para Deus. Há espaço para tudo: trabalho, preocupações, redes sociais, projetos. Mas há espaço para Jesus? O Natal só acontece quando há manjedoura disponível. Acolher a alegria da salvação. A alegria cristã não é sentimentalismo, mas certeza. Deus está conosco. Ainda que as circunstâncias não mudem, o coração muda quando acolhe Jesus. Viver a humildade e a paz. Deus desceu. Santo Agostinho diz que o orgulho é vento que apaga a lâmpada da alma. A humildade é o caminho para a santidade, a reconciliação, a verdadeira paz interior. Por isso, vamos nesse momento fechar os nossos olhos um pouco e vamos rezar, vamos clamar a Deus, vamos pedir para que o menino Jesus esteja nascendo na nossa vida, na nossa história, que o menino Jesus esteja nascendo no meio de nós, que por meio dele nasça também a salvação do mundo, a salvação de cada um de nós. E por isso nós pedimos, por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, a Santa Mãe de Deus e nossa Mãe, e São José, seu castíssimo esposo, para que o Senhor esteja abençoando, santificando, purificando, transformando os nossos corações, para que possamos, neste Natal, ter uma verdadeira experiência com Cristo, uma verdadeira experiência com o nascimento do menino Jesus, que ele nasça nos nossos corações, para que da mesma forma que Deus nos amou, enviando o seu único Filho, e da mesma forma que o Filho também nos amou, acolhendo a vontade do Pai e se encarnando, unindo a sua natureza divina à nossa natureza terrena, unindo o divino e a carne. Que esse mesmo menino Jesus possa também nos fazer renascer do Espírito, para que possamos novamente, com os nossos lábios, exaltar a Deus, clamar o teu santo nome, glorificar da mesma forma que os anjos glorificaram a chegada do menino Jesus. Nós possamos glorificar a Deus, honrar o teu santo nome e novamente sermos casa, morada do Espírito Santo, templo vivo de Deus, para que assim possamos um dia alcançar a eternidade. E assim nós terminamos desejando a todos um Feliz Natal. Que o Senhor esteja abençoando a cada um de nós, santificando as nossas famílias, fazendo com que nós sejamos cada vez mais homens fortificados pelo Espírito Santo, tocados pelo amor de Deus, a fim de que o mundo saiba que existe um Deus que escolheu, acima de tudo, amar a humanidade, mesmo quando ainda éramos pecadores. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.